Oi, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Milene. Boa Tão tarde. bom ver novamente aqui todos os nossos servidores reunidos numa capacitação do CEAF. De vez em quando a gente promove esses encontros para estarmos mais próximos e, ao mesmo tempo, nos qualificarmos cada vez mais, que isso é muito importante. E hoje nós convidamos a conselheira substituta Milene Cunha, ela que o currículo dela era extenso, mega extenso. A gente teve que ajustar aqui para não ficar o tempo todo só lendo o currículo dela. A Milene é conselheira substituta e diretora de defesa de direitos e prerrogativas e de assuntos corporativos da Atricom, ou seja, também a nossa colega do Stepson aí na defesa das melhorias do controle externo, né? Mestra em Ciência Política pela Universidade Federal do Pará. Milene atua também como professora de cursos de pós-graduação e palestra em cursos na área do controle externo. E hoje ela vai conversar com a gente, explicar, falar sobre compliance na administração pública, que é um assunto que está sempre em voga, né? A gente pergunta assim, nossa, essa palavra compliance americanizada é complicada? Não, pelo contrário, né, Milene? Ela veio para descomplicar, ela veio para trazer mais transparência, mais eficiência na administração pública. E agora eu vou deixar a palavra para a Milene. Antes, eu quero falar que o nosso procurador-geral, Guilherme, ele mandou uma mensagem para mim, se desculpando, que ele não pôde estar presente, porque ele está analisando as contas de governo, que ele já tem que entregar terça-feira da semana que vem. Então, ele está lá, e eu sei como que é isso, não é fácil, não. Ele deve estar virando noites aí para entregar o nosso parecer sobre as contas de governo. Então, ele pediu desculpas, Milene, mas ele está desejando para a gente aqui uma excelente tarde. Agora eu vou deixar a palavra com você, que estamos ávidos para ouvi-la. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu quero dizer que é uma honra ter recebido o convite do Ministério Público de Contas. Agradeço aí na pessoa da doutora Silane, de todos os procuradores, do doutor Guilherme, o convite. É um prazer estar falando com vocês aqui sobre hoje. Um tema que eu gosto muito de abordar, que é sobre os programas de integridade, justamente porque esse tema, ele traz uma perspectiva comportamental do agente público que, para a gente, que atua no controle, tão habituado, né, a trabalhar com regras, com a matéria jurídica, né, com o métier jurídico, com os procedimentos, às vezes a gente deixa um pouco em segundo plano o aspecto comportamental. E os programas de integridade, ele tem a ver justamente com isso, né, analisando mais a fundo e como aplicar e trabalhar no nosso dia a dia esse aspecto comportamental, porque o compliance nada mais é do que um comportamento probo, correto, ético, né, uma conduta moral e ética dentro do serviço público, e vocacionando todos para a atuação do interesse público. Então, o compliance é isso, é agir conforme as regras e padrões de condutas e comportamentos éticos. Então, esse é um tema que eu acho bastante interessante, até porque minha primeira formação é administração, e tem até uma especialização em gestão de pessoas, então, em tudo que eu faço, eu sempre gosto de analisar esse aspecto humano, realmente, comportamental, que tem a ver com tudo que a gente faz no dia a dia, né, principalmente quando apesar da gente analisar contas, né, analisar prestação de contas, por trás dessa prestação de contas, há pessoas, né, há quem diga que a gente não analise condutas, mas, na verdade, se a gente for a pensar a fundo, a gente analisa a conduta na aplicação daquele recurso público, né, as decisões que são tomadas para a aplicação daquele recurso público. Então, não podemos dizer necessariamente que não analisamos condutas, porque ao analisar prestações de contas, a gente está, na verdade, analisando a conduta do gestor na aplicação daquele recurso público. Então, aqui, rapidamente, fazer uma evolução de como que essa matéria do compliance, né, foi introjetada no nosso ordenamento jurídico, né, isso começou lá na década de 90 ainda, o Brasil ainda não fazia parte da OCDE,
toda essa questão relacionada a uma preocupação maior com regras e procedimentos e condutas éticas de comportamento, e principalmente os programas de integridade, né, surgiram inicialmente nos bancos, né, com uma preocupação de maior conformidade, segurança e confiabilidade das transações bancárias ainda na década de 30, na Conferência de Haia. E isso foi seguindo, né, posteriormente, na década de 70, a própria OCDE emitiu um acordo, né, uma convenção, na verdade, contra a corrupção, inclusive pactuando, né, com os países ali até então signatários. O Brasil não era signatário da OCDE até o ano de 2000, de que a corrupção, na verdade, gerava uma distorção na distribuição de riquezas, e com isso houve uma maior preocupação dos países, né, para firmarem esse acordo entre eles, né. Na década, 2 anos depois, teve o escândalo nos Estados Unidos, o escândalo Watergate, que inclusive acabou ocasionando a renúncia do presidente Nixon, né, e a partir daquele momento houve uma preocupação maior dos Estados Unidos em criar mecanismos de combate à corrupção e evitar pagamento de suborno por parte das empresas americanas que transacionavam com o exterior, e criou ali a lei anticorrupção. Tudo isso foi sendo intensificado ao longo dos anos seguintes, e no ano de 2000 o Brasil ratifica a convenção, né, da OCDE no Brasil, e começa a promover uma série de alterações legislativas como o fim de internalizar no nosso ordenamento jurídico mecanismos que pudessem combater realmente situações e condutas fraudulentas por parte dos agentes públicos, né, com alterações no próprio Código Penal, né, instituindo aí um capítulo de crimes contra a administração pública. Depois, em 2011, né, com a instituição da Lei de Acesso à Informação, permitindo uma maior transparência da atuação dos agentes públicos, e consolidando, em 2013, a Lei Anticorrupção, que, ao ser inaugurada no nosso sistema, ela vem a preencher uma lacuna de responsabilização da pessoa jurídica, né, porque até então, o nosso regime jurídico, ele penalizava e responsabilizava o corrupto, mas não atingia necessariamente, em matérias administrativas e judiciais, a pessoa jurídica. Então, a lei anticorrupção, ela vem suprir essa lacuna de responsabilização da pessoa jurídica, e em 2016, também na lei das estatais, é feita uma alteração para que se crie também programas de integridade, programas de gestão de risco, né, gestão e controles de risco, justamente também para que se tenha aí uma mudança e um maior controle sobre a conduta e o comportamento dos agentes, evitando-se, assim, maiores irregularidades. Então, é dentro desse cenário, né, que a gente vai discutir compliance, e eu acho que nada mais atual do que discutir compliance, principalmente porque a gente vive hoje um período de crise, né, de incerteza, diante de uma pandemia. Então, diante de cenários como esse, né, de total incerteza, de total insegurança, que um sistema de integridade, um programa de integridade demonstra seu valor justamente para que a crise seja enfrentada dentro de padrões e comportamentos voltados realmente para o interesse público, né? Pois a crise é sempre um cenário muito propício para a geração de irregularidades. Então, o compliance acaba tendo aí sendo uma temática muito relevante nos momentos que a gente vivencia, né? E principalmente porque, né, quando a gente vai falar, né, do nosso país como um todo e numa democracia representativa, né, o que a gente espera realmente dos nossos representantes é que eles tenham, né, condições de corresponder à expectativa e à confiança que foi depositada no momento das urnas, né, dentro daquele pacto de confiança que foi feito no momento das eleições. Então, compliance, né, os programas de integridade instituídos dentro da administração pública, têm como objetivo justamente garantir uma maior responsividade desses agentes políticos. E responsividade aqui, a gente coloca como um conceito, né, como uma capacidade, uma habilidade de colocar em prática princípios, valores e regras realmente voltadas e direcionadas ao bem comum, né? Esse entendido aí como uma junção, um equilíbrio entre o querer,
o poder e o saber estatal, né? O querer maximizar é definido ali na vontade política, estampado nas leis e nas normas, né? O poder como a capacidade, a habilidade de realmente ter uma boa governança, uma governança de qualidade, né? Com maior transparência, maior integridade das ações e uma accountability realmente que verifique, que induza melhorias na gestão pública, mas que também responsabilize aqueles que possuam aí comportamentos que se desviem dentro daquilo que foi pactuado nas normas e nas leis, dentro dessa vontade política, né? E o saber, que é justamente a questão da governabilidade, né? A capacidade, a habilidade de gerir os riscos da própria ação e da própria atuação estatal por meio dos instrumentos e mecanismos que se tem à nossa disposição, né? Sejam por meio das auditorias internas e externas, os processos de fiscalização, tanto no âmbito do controle interno, quanto no âmbito do controle social, e aquele que é o nosso métier de trabalho, que é o controle externo. Então, o compliance, ele tem a ver com o quê? Com buscar uma adequação, né, entre a ação dos agentes públicos, né, com as regras, padrões e procedimentos éticos legais dentro desse ordenamento. Né, o compliance, quando ele bem aplicado, internalizado e consolidado dentro das instituições de um país, ele promove realmente uma melhora qualitativa na democracia. Até porque, né, foi feita uma pesquisa, uns 2 anos atrás, que faz uma comparação justamente entre o grau de qualidade da democracia e os índices de corrupção percebidos pela própria sociedade, né. E dos 180 países que foram pesquisados, 2/3 apresentavam ali uma média abaixo de 50%. O que significa isso? Para quem estava abaixo de 50%, significavam que países que, embora, né, no seu ordenamento se apresentassem como países democráticos, eles não tinham uma democracia plena, porque não é possível ter uma democracia plena quando você tem aí alto índice, né, de fraudes, corrupções, irregularidades na atuação do Estado. Você acaba gerando, na verdade, dentro desse cenário de irregularidade, uma sociedade da desconfiança, né, ou seja, representados que não se sentem representados, um povo soberano que não se sente um povo que não sente essa soberania. E a gente tem aí, em decorrência de tudo isso, uma crise política, uma crise econômica e uma crise realmente de própria integridade da própria base da sociedade. Então, por isso que a gente precisa realmente amadurecer e evoluir nesse sentido, e a lei anticorrupção, ela acaba inaugurando isso, essa perspectiva, né, de se responsabilizar não somente o corrupto, mas também o corruptor, do ponto de vista daquele que é quem oferece, né, a propina, o suborno, e acaba participando da irregularidade junto com o agente público. E agora, é interessante a gente observar que, diante desse cenário, né, de responsabilização da pessoa jurídica, a lei anticorrupção, ela traz aí a responsabilidade objetiva dessa pessoa jurídica. Significa dizer, né, que não é preciso a demonstração aí de dolo ou culpa dessa pessoa jurídica para que ela venha a ser responsabilizada administrativamente ou judicialmente, né? Ou seja, basta que haja a comprovação da irregularidade e se comprove o nexo de causalidade entre aquela irregularidade e a pessoa jurídica para que ela venha a ser responsabilizada. Claro que isso não exime de forma alguma a responsabilidade do agente que porventura possa estar envolvido, né, em alguma fraude ou ato de corrupção, até porque a lei anticorrupção, ela permanece em coexistência com todo o ordenamento jurídico existente no Brasil, então ela vem, na verdade, complementar as outras leis que versam sobre a ação irregular do agente público, né, então ela atua aí coexistindo perfeitamente com a lei de improbidade administrativa, com a lei de licitações e contratos, com as próprias leis orgânicas dos tribunais de contas, né, que continuam prevalecendo com a sua atuação, embora a lei anticorrupção não tenha necessariamente mencionado os tribunais de contas
é ali dentro do rol, né, de organismos, de órgãos responsáveis por aplicar as penalizações. A lei anticorrupção deu ali uma grande prevalência, né, para a Controladoria Geral da União, que passa a ser o órgão no âmbito federal que aplica as sanções administrativas, né, e analisa também, tanto é que o próprio governo federal lançou há 2 anos atrás a cartilha, né, de instituição dos programas de integridade nos órgãos públicos federais, e é justamente a Controladoria Geral da União quem centraliza esse processo no âmbito federal, né. Então, a lei anticorrupção também permanece ali em coexistência com essas leis, além da lei do CAD, e o próprio Código Penal, que vem a responsabilizar a pessoa física, né, que envolve aí, que se mantém envolvida em atos de corrupção. E uma coisa interessante trazida pela lei de anticorrupção, que é o foco do nosso debate hoje, é que, diante da irregularidade apontada, para se aplicar a sanção dentro da lei anticorrupção, né, algumas questões precisam ser verificadas pela autoridade máxima ou pelo Poder Judiciário, a depender do tipo de sanção que vai ser aplicada, e uma desses critérios que deve ser levado em conta para a aplicação da sanção é justamente a existência de mecanismos de integridade dentro daquela pessoa jurídica. Então, vejam, uma pessoa jurídica que tenha cometido um ato, né, fraudulento, ou um ato de corrupção com a administração pública, esteja sujeita aí a um processo administrativo, a um processo judicial, na aplicação da sanção, deve-se verificar se há ou não há mecanismos de integridade, né, se ela instituiu esses mecanismos de integridade. E o decreto federal que vem regulamentando a lei de combate à corrupção, traz ali dentro dos seus dispositivos, uma situação de que não basta apenas a existência desses mecanismos de integridade, é preciso de um sistema de integridade que realmente esteja sendo aplicado e funcionando, e ele elenca ali 16 requisitos, né, para que a autoridade possa avaliar a real aplicabilidade e efetividade desses mecanismos de integridade. Então, diante desse sentido, quais são, assim, as principais reflexões, né, que a gente pode fazer e contribuições da lei anticorrupção nesse cenário de se buscar uma maior integridade, né, na atuação dos agentes públicos? Primeiramente, né, a gente percebe que a lei anticorrupção, ela é uma lei que tem como um princípio o reforço positivo, oriunda aí da teoria do behaviorism, ou seja, teoria dos comportamentos, né? Parte do princípio de que quanto maior a consequência, maior a probabilidade para um determinado comportamento. Então, a lei, ao definir, né, dentro de um programa, dentro de uma categoria de soft law, ou seja, dentro de uma categoria de facultatividade da aplicação dos programas de integridade, ela busca, na verdade, induzir as empresas, né, a instituírem esses programas e, dentro desse cenário, alterarem a própria cultura empresarial no relacionamento com a administração pública. Então, vejam que é uma perspectiva muito interessante e muito diferente, né, porque a partir do momento que a lei anticorrupção define ali a facultatividade de se instituir programas de integridade, bem como, dentre outros mecanismos da lei, né, outros critérios de diminuição da pena, também envolve aí os próprios acordos de leniência, né, a colaboração das empresas com a administração para poder denunciar e identificar todos os atos fraudulentos cometidos, né, e há, na verdade, uma mudança de perspectiva em relação a como processar e trazer o corruptor para o centro do debate, para o centro da
responsabilização. Então, a gente percebe que essas premissas, né, da lei anticorrupção, voltando aí, focando no comportamento, né, no comportamento indutivo, buscando trazer um comportamento qualitativo e indutivo das empresas, né, tem um potencial, né, já que a administração pública, quando contrata com terceiros, obrigatoriamente contrata com empresas, as empresas, né, com a iniciativa privada, a própria mudança de perspectiva e comportamento dessa iniciativa privada tem um grande potencial de induzir também melhorias em uma nova forma de relação, uma relação mais honesta com a própria administração pública, né? Então, com isso, a gente tem uma reestruturação da própria cultura empresarial brasileira, né, a partir aí da adoção de novos padrões éticos por parte instituídos por meio desses programas de integridade, né? A gente, acredito eu, que a gente já começa, na verdade, a perceber algumas melhorias, né? Houve um estudo feito pelo SEBRAE das empresas, principalmente aquelas grandes empresas, né, que tendem a licitar mais com a administração, e houve uma melhoria nos últimos 7 anos, de um crescimento de 15% para em torno de 45% dessas empresas que antes não tinham programas de integridade e hoje possuem, né? Então, isso tem um reflexo, passa a ter um reflexo também no processo de contratação dos próprios empregados, que precisam estar alinhados, né, a esses novos padrões éticos de comportamento dentro das empresas, principalmente quando for relacionar com a administração pública, e passa também a estimular aí a adoção de medidas preventivas, né, por parte dos responsáveis, bem como também a instituição de uma gestão e controle de risco mais adequada para realmente avaliar a conduta dos funcionários dessas empresas, bem como da relação que eles estabelecem com a administração pública. Então, eu acho que a lei anticorrupção, ela traz esse potencial muito grande, uma mudança cultural realmente, por conta dessa nova perspectiva de se relacionar. E é interessante porque, embora não seja facultativo, né, ela trabalha com outras searas no âmbito das empresas, que é justamente com a possibilidade de sanções, que são sanções vexatórias, né. Há 2 possibilidades aí, como sanção administrativa, uma delas é a inclusão dessas empresas no cadastro nacional de empresas punidas, e a outra possibilidade ainda, com a veiculação e publicização da penalização num ambiente de grande circulação. O empresariado, né, de um modo geral, ele vive muito da imagem, né, então a questão da imagem acaba impactando diretamente na própria lucratividade, na própria rentabilidade de uma determinada empresa. Então, a possibilidade de se aplicar sanções desse cunho, né, que impactam diretamente na própria imagem da organização, acaba por assim só também induzir que essas empresas possam adotar aí padrões que sejam mais alinhados realmente com valores éticos na atuação com a administração pública. Bem, embora a lei anticorrupção, né, ela tenha, na verdade, instituído, né, facultativamente os programas de integridade por parte da pessoa jurídica, né, não é inviável que a gente possa aplicar vários dos princípios dos programas de integridade também para a administração pública, né, seguindo aí exemplos do governo federal, né, instituído por meio do manual da Controladoria Geral da União, e outros estados da federação também fizeram. O mais emblemático, que implementou realmente de uma forma mais, assim, consolidada no âmbito do estado, foi o Estado do Espírito Santo, né, que não só instituiu um setor para cuidar especificamente do compliance no âmbito do Estado, como criou uma secretaria exclusiva, desvinculada das outras, né, e com autonomia para promover as ações e internalização das práticas e mecanismos de compliance
no âmbito do Estado do Espírito Santo. Normalmente, o órgão que acaba liderando esse processo, né, esses mecanismos, é o órgão de controle interno de cada unidade, né, de cada órgão, de cada organismo público. Existe uma estrutura que é fundamental para se trabalhar, né? Então, você precisa trabalhar, quando você vai pensar num programa de integridade dentro da administração pública, adaptada, claro, né, em comparação à iniciativa privada, a gente precisa trabalhar aí dentro de 3 perspectivas, né? A gente precisa trabalhar dentro da perspectiva do próprio sistema, né? Ou seja, o conjunto de regras, o conjunto de procedimentos, e a estrutura necessária para se ter esse tipo de programa, bem como aspectos relacionados à própria cultura dentro daquele órgão, assim como também a questão voltada para a responsabilização, que tem a ver com a dimensão da própria prestação de contas. Então, quando a gente vai para analisar o sistema para a instituição de um programa de compliance, o primeiro e mais importante ponto a ser observado dentro desse cenário é o comprometimento da alta administração, ou seja, a alta administração daquele órgão precisa realmente estar compromissada com a instituição do programa, pois um programa de compliance, ele é instituído do topo para baixo, né? Porque é justamente a liderança que está naquele órgão e os valores, né, que aquela liderança defende, é que vai fazer com que os mecanismos, procedimentos sejam disseminados para a base daquele órgão. Então, o primeiro passo é que haja, de fato, aí, um compromisso da alta administração para se instituir um programa de compliance. Paralelamente a isso, precisa se criar, né, padrões de comportamento e conduta que sejam adequados e esperados dentro daquele órgão, né, um código de ética e conduta dentro do órgão, mas não um código de ética que seja simplesmente formalizado, né, e colocado no quadro de aviso. É um código de ética que precisa constantemente ser trabalhado, né, nos treinamentos, nas capacitações, nas mesas de debate, nas rodas de discussões que se criam dentro do órgão, para disseminar e ir levando gradativamente as pessoas a refletirem sobre as consequências, né? Bem como também aí as consequências do seu não cumprimento, né? Quais são as penalizações e sanções que advirão de um comportamento inadequado, de um comportamento que venha a se desviar desses padrões morais e éticos, né? Outra questão ainda relacionada dentro dessa perspectiva do sistema é justamente a definição de responsabilidades, ou seja, quem faz o que dentro da organização, de tal modo que as pessoas possam realmente saber até onde é possível, né, cada servidor ir ou não, até para que eles possam se automonitorarem e monitorarem uns aos outros, né, garantindo assim uma cultura em que as pessoas estão se observando e sabendo exatamente os limites de cada um. Além, é claro, da definição também das estratégias, né, para a disseminação desse programa, e dos próprios mecanismos internos dentro do órgão, para que qualquer desvio ou para qualquer irregularidade possa ser apontada, identificada e apurada dentro daquele órgão, né, com o aumento da transparência, com a celeridade dos pedidos de informação, né, com canais de comunicação dentro daquele órgão, ouvidorias, canais de denúncia, que sejam rapidamente processados para que realmente as pessoas sintam que aquilo realmente funcione, né, dentro do órgão. Só um minutinho, gente, tomar uma água aqui. Duas coisas que eu acho super difícil quando a gente está no âmbito virtual. Eu estou de aparelho, então para mim é horrível falar de aparelho, que a minha boca vai ficando seca e eu vou engolindo as letras e eu tenho a sensação de que eu estou falando tudo enrolado. E a segunda coisa é que como a gente não vê vocês, né, eu vejo aqui uma ou outra carinha, a maioria das pessoas está com o vídeo desligado. Eu não tenho noção do feedback, ou seja, se eu estou indo muito rápido, se eu estou indo muito devagar, se vocês estão entendendo,
se vocês estão gostando ou não, para que eu possa ajustar aqui o tom da minha fala. Então, assim, quero deixar vocês à vontade, para que caso eu esteja falando muito rápido, ou caso eu esteja enrolando muito as palavras, e a culpa não é só minha, do aparelho, para que vocês me corrijam, tá bom? Ou que para vocês falem, olha, explique isso um pouco melhor, porque está muito rápido, porque eu não tenho esse feedback. Então, como eu não estou vendo o rosto de vocês, eu não consigo fazer a linguagem corporal para saber se eu estou tranquila, tá bom? Então, vamos lá. O pessoal está colocando aqui no chat que, por enquanto, está indo bem. Então, vamos. Então, dentro do aspecto da dimensão cultural, né, é preciso que a gente tenha, que a alta administração compromissada com esse programa de integridade defina também ali, dentro dos postos de liderança daquele órgão, pessoas que tenham esse perfil, né, um perfil de liderança que esteja realmente alinhado àqueles valores que estão definidos lá no Código de Ética. Para que esses líderes possam impulsionar, né, pelo exemplo, né, e pelo seu modo de agir, esses outros que estão dentro do seu local de trabalho, dentro do ambiente em que atuam, né? Criando aí também canais de denúncia, não só para que os próprios servidores possam denunciar, mas para que também pessoas da sociedade, né, a importância da interligação entre o órgão público com a sociedade é de fundamental importância para que a gente tenha todos os atores e agentes dentro dessa arena de discussão, que é, né, justamente o bem comum, o bem público, possam realmente participar e darem ali o seu feedback em relação à conduta e agente esperada, a conduta esperada do agente público dentro daquele organismo, né? É preciso também reavaliar e analisar os próprios processos de reconhecimento, né, dos servidores públicos, né, revisando aí planos de carreira e remuneração, né, com gratificações e políticas remuneratórias que sejam realmente voltadas para o reconhecimento do mérito, né, para que as pessoas possam realmente não se sentirem, não terem oportunidade ou serem desestimuladas a buscarem uma segunda via de ação que não seja tão proba e correta assim, né, analisando também aqueles setores dentro do órgão que são mais vulneráveis, né, a qualquer tipo de aproximação ou sondagem irregular por parte, não só de outros agentes públicos, mas por parte da própria iniciativa privada, né, principalmente setores relacionados à parte de licitação, contratos, quem faz gestão de contratos, né, aquelas pessoas que movimentam aqueles setores, né, que são setores chaves e estratégicos, que possam, de certa maneira, se sentirem atraídos por algum tipo de vantagem indevida, devem estar sempre monitorados nesse aspecto e constarem de um plano, né, de gestão de risco e de estratégias para poder combater esse tipo de conduta dentro das organizações. As capacitações precisam estar sempre buscando aí também alinhamento, né, com essas condutas, né, tentando sempre trabalhar esse aspecto mais comportamental, mais da atitude do servidor público, né, que é tão fundamental quanto o conhecimento técnico, jurídico, necessário para a aplicação do seu trabalho, mas o comportamento, o aspecto comportamental de atitude é o que vai fazer com que realmente você tenha a instituição de bases íntegras dentro do órgão. Então, ele não pode ser desconsiderado, né? Assim como também, dentro desse aspecto cultural, buscando, né, trazer essa perspectiva da integridade para dentro do setor público, é preciso criar e mudar também a própria cultura, às vezes, do órgão, porque a gente sabe, né, que dentro dos órgãos públicos é tudo muito departamentalizado, né? São muitas caixinhas, e as pessoas ficam muito presas dentro dessas caixinhas, sem necessariamente saberem o que está acontecendo nas demais caixas, como é que as pessoas se comportam nas demais caixas. E, às vezes, é muito comum, a depender do tamanho do órgão, que as caixas nem se comuniquem, e que a pessoa faça o seu trabalho sem sequer saber as consequências desse trabalho que ela terminou de fazer para a caixinha seguinte.
Então, assim, um aspecto recomendado dentro dessa cultura de um programa de integridade é que haja o conhecimento, né, do que todo mundo faz, mas principalmente que se permita, né, espaços de discussão intersetoriais dentro do órgão, para que as pessoas possam não só se comunicarem e discutirem mais abertamente a questão dos padrões éticos e morais que se esperam delas dentro do seu próprio setor, mas também em relação a outros setores, formando assim uma rede mais sólida realmente de discussão em relação a essa temática que é tão importante. E esse talvez seja um ponto de grande dificuldade quando a gente trabalha, quando a gente vai para a administração pública, né? Justamente por conta da hierarquização que existe dentro do setor público. A gente vai falar sobre isso, um pouquinho sobre isso daqui a pouco, que eu até fiz a adaptação de um gráfico para mostrar para vocês, dos desafios que a gente tem ainda dentro do setor público para implementar o compliance, né? Todos os desafios normalmente relacionados muito mais ao aspecto da consciência realmente e da própria visão de mundo que cada um tem, do que necessariamente uns desafios estruturais ou procedimentais, né? Então, essa que é a grande questão, né? Então, a cultura tem que ter um espaço, permitir um espaço de discussão amplo entre todos que compõem aquele órgão, né? E, por fim, para fechar o tripé dessa discussão sobre compliance, a gente tem também a questão da responsabilização. Então, se por um lado eu preciso criar um sistema, né, com código de ética, com sistemas de denúncias, né, com avaliações periódicas do comportamento das pessoas, criando aí canais de comunicação, criando uma cultura favorável e propícia para o desenvolvimento disso no ambiente de trabalho, eu também preciso do outro tripé, que é justamente o tripé da responsabilização e das consequências, né, que advirão daqueles que não seguirem, né, aquele código de conduta esperado, né, que é o que a gente chama aí da dimensão de prestação de contas, né. Então, toda irregularidade que for detectada, ela precisa ser investigada e sancionada exemplarmente, né, dentro daquilo que foi definido lá no Código de Ética. Claro, todos devem saber das consequências previamente, até para que não fique o sentimento de que o programa de integridade é apenas uma mera formalidade, que a gente fala, né, para inglês ver. É algo que precisa realmente ser internalizado, e para isso as pessoas precisam sentir que há consequências, né, e nesse sentido, as ações que são tomadas a partir do momento que algo nesse sentido ocorre, precisam ser exemplares, rápidas e céleres, para que não se crie esse sentimento de impunidade, né. É preciso também que haja aí auditorias e a fiscalização seja constante, né, esse programa ele tem que estar constantemente sendo monitorado, e, mais uma vez, né, criando aí a participação da sociedade também poder participar, a oportunidade da sociedade poder participar desse processo, né. Quando a gente fala da instituição de um programa de integridade dentro do órgão público, né, como eu disse para vocês, o aspecto fundamental para a primeira discussão em relação a isso é o compromisso da alta administração. É preciso ter realmente um compromisso político, né, e institucional de que se vai aplicar e se vai criar um programa de integridade dentro do órgão, né. E, normalmente, isso fica, quando há essa decisão, né, quando há esse compromisso, o órgão que normalmente fica encarregado de se instituir um programa de integridade é o órgão de controle interno. E recomenda-se, né, que seja feito por um servidor que tenha continuidade dentro do órgão, normalmente um servidor efetivo, e principalmente que esse setor, né, ou uma equipe que vai ficar responsável por isso, tenha aí permeabilidade em relação a todos os setores da organização e contato direto com a alta administração. Ele não pode ficar subordinado a um outro, justamente porque pode, às vezes, em algum determinado momento, surgir aí um conflito de interesse na atuação desse setor ou dessa equipe que, porventura, fique encarregada por desenvolver, né, implementar
e aplicar um programa de integridade dentro das organizações. E aí, eu quero agora trazer para vocês aqui uma provocação e uma reflexão, na verdade, que como o nosso tempo é curto, né, de 1 hora, não dá para a gente descer a minúcias do que é um programa de integridade. Eu acredito que talvez esse nem seja o objetivo dessa palestra. Eu acho que o objetivo é mais que a gente possa realmente trazer aí algumas reflexões de como que a gente, enquanto agente público, e principalmente, né, enquanto servidores que atuam no controle, né, podemos atuar dentro dessa perspectiva de integridade, mas também ser semente para que a gente possa disseminar isso no bojo de toda a administração pública. Então, a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte, né, uma provocaçãozinha. As engrenagens das instituições conduzem a que finalidade? Pergunto vocês, todos vocês que compõem o Ministério Público de Contas, estão alinhados a qual finalidade? Vocês sabem qual é a finalidade do Ministério Público de Contas? Todo mundo tem, na ponta da língua, a resposta para essa pergunta? Sim ou não? Balancem pelo menos a mãozinha assim, ó. Silêncio total. Devo concluir? Só uma até agora, né? O pessoal está dizendo aqui que sim. Bem, todo mundo está dizendo aqui qual é a finalidade do Ministério Público de Contas, pessoal? Alguém responde aí para mim, por favor. Pessoal, qual é a finalidade do Ministério Público de Contas? É timidez? Defesa do controle externo, fortalecer o controle externo, defesa fiscal da lei. Bem, vejam, a finalidade do Ministério Público de Contas talvez seja fácil para todo mundo identificar, porque está lá, né, na missão do próprio Ministério Público de Contas. Vocês têm um planejamento estratégico, isso está estampado lá. E aí, né, a gente espera, né, que todo o arcabouço estrutural, o desenho do Ministério Público seja voltado para atender aí essa finalidade, para atender essa missão que está definida lá. Só que dentro do Ministério Público de Contas e dentro de qualquer organização pública convivem pessoas com diferentes perspectivas e visão de mundo, né? E é justamente essa diferença de perspectiva e visão de mundo que é o grande desafio para se instituir um programa de integridade pública, um programa de integridade dentro da administração pública. Aqui eu trago para vocês uma pesquisa, um estudo feito, na verdade, eu até coloquei nas referências dessa palestra, e eu recomendo fortemente a vocês todos que leiam um livro, que depois que eu li esse livro, ele abriu muito a minha mente em relação ao serviço público como um todo, mas a gestão em si, propriamente dita, chama o livro Reinventando as Organizações. Ele é de um belga, Lalux, e ele faz uma pesquisa, ele traz um estudo nesse livro que é fantástico. Ele faz uma comparação entre os modelos organizacionais e os padrões mentais de consciência preponderantes existentes na época em que esses modelos organizacionais foram criados. E é interessante porque ele faz aí uma evolução do desenvolvimento, né, da consciência humana, desde o momento que o homem estava lá nas cavernas ligando a sua fogueira até os momentos modernos atuais. E aí, a partir do momento que ele vai fazendo essa perspectiva, não sei para quem já leu o livro Homem Sapiens, de Harari, é muito parecido, embora ele utilize nomenclaturas diferentes para referir a cada período, a cada salto de consciência, mas basicamente a gênese é a mesma, né? Assim, a ideia, a essência do processo é o mesmo. E o pessoal perguntando aqui, o nome do livro é Reinventando as Organizações.
Lalux, tá? Que é o nome desse... E aí eu fiz uma adaptação desse gráfico dele. Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, as organizações, na verdade, elas só começaram a surgir a partir de 12 mil, 13 mil anos atrás. No momento, quando a raça humana surgiu, né, os humanos viviam em bandos, grupos familiares muito pequenos, eles eram basicamente caçadores, coletores, viviam ali para sua subsistência, não havia grandes organizações para fins de constituir uma organização propriamente dita, né? A partir de 50 mil anos atrás, os humanos, até mesmo por uma questão ainda de sobrevivência, começaram a viver em pequenas tribos, mas essas tribos também, basicamente, usavam do quê? Da coleta pelas redondezas, né, pela natureza, para manter a sobrevivência. Porém, a partir do momento que o ser humano começou a se agrupar, né, em um número maior, em participar de agrupamentos maiores, e principalmente a conquistar novos territórios, o que começou a ocorrer basicamente há uns 15 mil anos atrás, né, quando se inicia o período agrícola da era humana, eles começaram a criar as primeiras organizações. E ele chamou essas organizações de organizações impulsivas, em que o principal foco e essência dessas organizações eram justamente o uso do poder e da força, justamente porque o objetivo, a finalidade dessas organizações era conquistar novos territórios, né? Então, por isso que ele chamou de organizações impulsivas. Mas ele disse, olha, a partir do momento que vão se conquistando novos territórios, vão surgindo-se grandes civilizações, né, vão surgindo, inclusive, organizações religiosas e tudo mais, a raça humana começa a perceber a necessidade de se criar regras de convívio nessas grandes civilizações. Então, começa a se ter padrões, a definir estamentos dentro dessa sociedade, a definir hierarquia dentro dessa sociedade, para que cada um pudesse desempenhar o seu papel, e a necessidade do uso da força pela força não fosse mais tão necessário, uma vez que isso dizimava inúmeras vidas, né? E a previsibilidade e estabilidade desse novo cenário, dessa nova realidade da humanidade, era muito mais favorável que se tivesse aí uma maior previsibilidade em relação a essas ações. E aí começam a surgir as primeiras organizações voltadas para essa previsibilidade, para essa estabilidade, né? As organizações religiosas, como a Igreja Católica, que define uma série de códigos morais, de condutas, né? Começam a surgir as organizações públicas, né? As próprias organizações ali para aqueles períodos de monarquia, a depender da forma como o Estado se organizava e tudo mais. E essas organizações começam a criar, dentro delas, né, uma série de hierarquias, padrões e procedimentos. Né? Os psicólogos do desenvolvimento da consciência humana diz que boa parte da humanidade, hoje, opera dentro desse padrão de consciência, que é justamente o padrão de consciência conformista. E as organizações públicas, basicamente, estão dentro desse padrão de consciência, tá? Ou seja, operam ainda dentro de uma necessidade de definição de hierarquia, definição de regras, né, definição de padrões de comportamento. Ou seja, dentro de uma previsão da burocracia de algo que seja previsível e estável. Porém, né, ali a partir da Revolução Industrial e principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né, com a destruição de inúmeros países em decorrência da Segunda Guerra Mundial, começa a surgir a necessidade de reconstruir esses países, e aí começa a surgir outros tipos de organização, né, organizações que sejam voltadas para quê? Para a produtividade, para o desempenho, para a reconstrução, então precisa-se ter organizações, e aí ele chamou de organizações realizadoras, porque são organizações focadas em metas, focadas em resultado, focadas em produtividade. O que a gente percebe? Né? A gente percebe aí, na verdade, que essas organizações focadas em metas, produtividade, a gente tem uma ala da sociedade muito forte, operando nesse padrão de consciência, que são as organizações privadas, da iniciativa privada, né, que trabalha com produção com definição de meta, com maior produtividade, com
recrutamento com base em meritocracia, as pessoas passam a não necessariamente desempenharem um determinado papel, mas esse papel pode ser alterado a depender do tipo de desempenho que ela apresente, né? Porém, as organizações públicas continuam ainda operando muito dentro desse padrão conformista, né? Do padrão de regras definidas dentro de um estamento burocrático, que são de difícil alteração e difícil mobilização, porque depende de alterações legislativas, depende de uma vontade política para ser feito, mas, ao contrário, a iniciativa privada já tem uma velocidade maior para promover essas mudanças. Porém, esse padrão de consciência muito focado em meta, produtividade, acaba gerando também uma outra consequência, que é o aumento da ansiedade dentro do ambiente de trabalho, né? Um aumento, muitas pessoas começam a ter aí crise de ansiedade, ataques de pânico, por conta das metas que precisam ser batidas, e muitas metas são reais. Então, começa a surgir um movimento, né, de que haja uma maior democratização na relação de trabalho, que as pessoas possam participar mais desse processo decisório, e que possa ser incluído também nesses processos de trabalho aspectos mais voltados para a questão social, para a socialização dos funcionários dentro desse ambiente de trabalho. E aí ele passa a chamar essas organizações, a partir desse novo padrão de consciência, de organizações pluralistas, né? E a gente percebe esse tipo de organização e esse tipo de padrão de consciência operando muito nas organizações do terceiro setor, né, que normalmente não tem finalidade lucrativa, então atuam muito com viés e com uma finalidade de cooperação, uma finalidade de ajudar o próximo, uma finalidade de colaborar com o próximo. E aí, dentro dessa pesquisa dele, ele diz, olha, e a gente está caminhando para um outro padrão de consciência, um outro padrão mental de consciência, que no livro dele ele chama de TIL, e aqui eu coloquei apenas um ponto de interrogação, porque eu alterei um pouco o mapa dele, porque lá ele usa cores para representar esses padrões de consciência, e aqui eu achei melhor trazer a característica de cada organização para ficar melhor, para entender, já que o nosso tempo para discutir isso é curto. Então, dentro desse cenário, né, o que a gente percebe hoje? O que a gente percebe hoje é que a gente tem, no mundo moderno, dentro das organizações, vários padrões de consciência operando simultaneamente. Então, apesar de que a evolução humana, né, se dê aí num contínuo e tenha, né, os psicólogos do desenvolvimento demonstram que a gente evoluiu em etapas, né, mas percebam que desde o momento que nós criamos o primeiro tipo organizacional até os dias atuais, o espaço para a criação de um tipo para o outro, ele é muito curto. Isso sempre acontece quando a humanidade, de um modo geral, passa por algum período transformador, né? Então, eu acredito que a gente está vivendo um grande período como esse, um grande período transformador com essa pandemia que a gente vivencia atualmente, né? Tal qual a peste negra foi responsável por acabar com o feudalismo, né, na Idade Média, esse período de pandemia do coronavírus vai nos levar a um outro tipo com o outro, as relações de trabalho, a relação com o outro, com todos os atores que estão dentro da sociedade. Tudo isso está sendo remodelado, está sendo reformulado, né? E exige aí também de nós, até porque agora o que está sendo colocado em jogo é justamente o comprometimento, a própria vida, né? A nossa responsabilidade, não somente conosco, mas com o próximo, se torna ainda maior. Então, vejam, cada vez que nós, né, como espécie, mudamos nossa visão de mundo, nós acabamos criando aí também tipos mais poderosos e complexos de organização. E é isso o que eu quero dizer para vocês quando a gente fala dos desafios de se instituir programas de integridade dentro das organizações públicas. Porque quando a gente vai instituir um programa de integridade dentro de um organismo público, a gente precisa ter em mente que o padrão mental
né, de cada pessoa que está dentro daquele organismo pode ser diferente, e às vezes você precisa justamente trabalhar e identificar, primeiramente, em qual padrão de consciência essa pessoa está operando, né, se é num padrão altamente hierarquizado, num padrão altamente meritório, ou ainda não, ainda muito patrimonialista, a depender, ou num padrão ainda que realmente está vocacionado para o interesse público. Essa identificação precisa ser feita para quê? Para que você ajuste a estratégia, para que você ajuste a calibragem na aplicação desse programa de integridade e para que isso também seja considerado na própria gestão e matriz de risco que você vai formar dentro de um programa de integridade, dentro daquele órgão, né? Então, vejam, e antes, né, que a gente possa pensar que um padrão de consciência, né, conformista, ou realizador, ou pluralista, seja melhor que outro, eu trago aqui uma frase de Nick Pietri para dizer o seguinte, que não necessariamente, então vou ler para vocês, não há nada inerentemente melhor em estar no nível mais alto de desenvolvimento, da mesma forma que um adolescente não é melhor do que uma criança pequena. Entretanto, a verdade é que um adolescente pode fazer mais porque ele pode pensar de forma mais sofisticada do que uma criança pequena. Qualquer nível de desenvolvimento está bom. A questão é se esse nível de desenvolvimento está adequado à tarefa que temos nas mãos. Então, a questão principal que eu quero trazer para a reflexão de vocês é: se um organismo público vai instituir um programa de integridade, a primeira coisa que ele deve verificar é qual é a finalidade que ele quer alcançar, qual é a finalidade que ele quer atingir. Num segundo momento, identificar qual é a média, né, em qual padrão de consciência as pessoas estão operando dentro daquele organismo, para que todas as ações normativas, seja num plano de ética ou conduta, de capacitação ou de responsabilização estejam adequadas a isso. Então, assim, desconsiderar isso dentro de um organismo é simplesmente não dar qualquer utilidade a um programa de integridade. E, principalmente, levar ainda a um maior sentimento de frustração na aplicação desse programa de qualidade, de integridade. Por quê? Porque pode falar, olha, mas isso não está funcionando, aqui as pessoas não estão envolvidas, não estão engajadas, aqui o patrimonialismo, o nepotismo, né, o clientelismo ainda vigora de uma forma muito forte, isso não vai funcionar. Não tem jeito, e aí pode dar uma sensação de que é melhor largar para lá e desistir, né? Então, sem considerar essa perspectiva, né, e sem entender que esse é um processo gradual, né, é um processo qualitativo gradual, e sem ter a consciência disso, realmente, não se tem sucesso com o programa de integridade. Claro, né, partindo aí do princípio de que a alta administração esteja, de fato, comprometida com a instituição desse programa de integridade. Bem, aqui eu trago para vocês alguns exemplos que a gente tem, né, principalmente agora nesse momento de pandemia, né, que foram feitos pelos tribunais de contas e por outras entidades, que são bons exemplos, que facilita realmente o processo de acompanhamento e fiscalização nesse momento de crise que a gente está vivenciando, né. Então, a gente tem aqui o Instituto Rui Barbosa, que criou o projeto Educação Não Pode Esperar, e justamente com o objetivo de intensificar a fiscalização, né, no repasse de recursos e distribuição de alimentos para a merenda escolar. O próprio TCM do Pará, que também criou o robô, né, para aumento da fiscalização em licitações relacionadas ao combate da Covid. O TCE Pará participa daquele grupo interinstitucional criado aqui no âmbito do Estado, para também fazer o acompanhamento, e houve algumas recomendações que surtiram efeito, principalmente no aspecto relacionado à questão maior transparência por parte do Estado, né. O TCE do Acre teve uma iniciativa muito interessante, que eles criaram um observatório de recursos destinados justamente ao combate da Covid, em que eles podem fazer ali o acompanhamento e a fiscalização mais integrada realmente das ações relacionadas e voltadas para o combate da pandemia. O TCE da Bahia fez uma auditoria sobre a atuação do Estado
durante a pandemia. Como eu disse para vocês, é justamente no período de crise que os programas e os sistemas de compliance são mais fundamentais, né, para criar uma consciência das pessoas de que somente dentro das regras e dentro dos padrões estabelecidos é que a crise pode ser alcançada, né, para não passar a ideia de que, diante da crise, diante da emergência, diante da incerteza, é possível a gente tolerar, ou justificar, ou naturalizar algum ilícito em função disso, pois a gente pode, na verdade, acarretar aí uma outra crise ou consequências ainda piores do que a que a gente vivencia, né? Então, seguir, né, esses padrões e o que foi previamente definido é muito importante, justamente para evitar aí responsabilizações e qualquer ilícito que possa ocorrer em função da própria ocorrência da crise, né, porque a crise, ela oportuniza, como eu disse para vocês, inúmeras oportunidades de desvios, seja diretamente por meio das contratações emergenciais que são feitas, seja indiretamente, né, já que está todo mundo focado, né, para a questão da saúde e para a gestão da crise, às vezes acaba se criando oportunidades para que pessoas que não tenham condutas tão íntegras assim possam utilizar disso para cometer outro tipo de fraude e irregularidade. Então, a gente tem que estar sempre alinhado e atento e incluir isso, né, nesses sistemas no controle e na gestão de risco para se apurar com mais cautela. Bem, aqui eu trago para vocês o ranking de transparência e contratações emergenciais do Estado, uma comparação em maio e junho desse ano. Então, se vocês perceberem nos dois gráficos, houve, por meio da iniciativa, né, em alguns dos tribunais de contas, outros dos órgãos de controle, atuações colaborativas até, uma mudança qualitativa de melhoria nesses portais da transparência, né? Esse dado que eu trago aqui é da Transparência Internacional Brasil. Então, se a gente pegar ali os gráficos, o próprio estado do Pará, né, que ele estava em maio, uma classificação regular, ele subiu para uma classificação boa aqui agora no mês de junho, né? E a transparência é fundamental para que a gente realmente consiga apurar aí todas as regularidades ou irregularidades que possam advir desse período de pandemia. Aqui também é só um comparativo em relação ao ranking da transparência, né? O Estado do Espírito Santo, ele é o primeiro, continua o primeiro, como eu disse, inclusive é o Estado, o exemplo que a gente tem hoje de instituição de programas de integridade no âmbito da administração pública estadual, né? Criando uma secretaria exclusiva para isso. O Estado do Pará melhorou a sua posição, né? Ele estava em 23º e foi para 16º colocado. São Paulo caiu da 26º e foi para o 10º colocado, que percebe aí um esforço dos estados em empreender melhorias nesse sentido. E aqui, pessoal, apenas para que a gente possa, naquela perspectiva, né, de ser semente de melhoria, nesse sentido, o MMD, né, que é o Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, desde a última avaliação, ele incluiu 3 critérios que, embora não tragam especificamente uma alusão expressa, né, sobre a questão do compliance, ele traz bases e princípios que são essência desse modo de pensar. Então, dentro dessa perspectiva, o MMD já fez a primeira avaliação agora em 2019, vai ter uma segunda avaliação em 2021, até para que a gente tenha um comparativo, que é a fiscalização e auditoria de controle interno dos jurisdicionados, né? E aí a gente vai ver, dentro dessa análise, se os tribunais de contas, né, dentro do seu papel de controle externo, eles têm feito fiscalizações e auditorias nesse controle interno dos jurisdicionados, focando esses quesitos que estão colocados aqui para vocês. Da mesma forma, né, fiscalização também na auditoria, fiscalização e auditoria da transparência dos jurisdicionados e fiscalização e auditoria da ouvidoria dos jurisdicionados. Todos esses 3 aspectos têm uma relação direta, né, com a questão do compliance, ou melhor, da integridade, né, e da fiscalização, com uma maior exigência de condutas probas e retas dos agentes públicos, porque envolve aí setores sensíveis, chaves e estratégicos
para essa temática. Então, a gente já teve uma avaliação agora, em 2019, e poucos são os tribunais que realizam, né, auditoria e fiscalização dentro desses temas. Mas, sendo incluído no MD, né, e sendo definido um plano de ação dos tribunais, o que a gente percebe é que há aí um potencial para que a gente possa trabalhar e os tribunais de contas também possam ser aí um processo de indução, participar de um processo de indução na gestão pública, na administração pública como um todo, né? Importante também seria que nós, né, enquanto controle externo, também adotássemos aí programas de integridade e compliance na nossa seara administrativa, até para que a gente pudesse dar exemplo para o nosso jurisdicionado, né, sobre essas condutas. Bem, reflexões finais. Será possível criar organizações livres das patologias frequentes? A estrutura, as práticas e a cultura impulsionam os atores organizacionais a adotarem paradigmas mais complexos e amparados na integridade? O que vocês acham? 1 minuto. Sim, gente, eu acredito que é possível, sim, desde que a gente tenha em mente um horizonte não tão imediatista. Para algumas organizações públicas, esse espaço temporal, ele pode ser abreviado, pois tudo depende também, justamente, da estrutura e prática cultural que existe dentro daquela organização. Então, em alguns setores, a gente já tem, né, um padrão de consciência e de comportamento realmente mais direcionado para essa temática, né, mais sensibilizado por essa temática, porém, em outros órgãos, nós ainda precisamos de uma maior sensibilização nesse sentido, talvez porque ainda precisamos trabalhar bases aí e questões e padrões mentais mais voltados para essa questão da cooperação, do interesse público, extirpando algumas práticas não tão adequadas ao funcionalismo público, como alguns exemplos de práticas patrimonialistas, né, que ainda permeiam a administração pública como um todo, fruto, inclusive, da própria formação do Estado brasileiro, né, enquanto colônia. Quer dizer, centenas de anos se passaram e a gente ainda tem muito dessa herança maldita, então a gente ainda precisa trabalhar isso. Mas isso não significa que seja impossível, né? Significa apenas que o nosso trabalho é mais árduo, mais duro, né? E a gente precisa trabalhar a qualidade das instituições, né? Começando de dentro, para que a gente possa realmente oferecer um serviço que seja mais proveitoso, mais efetivo para a sociedade e maximizar lá os direitos que estão na Constituição, né? O artigo 3º da Constituição, de uma sociedade mais justa e igualitária, tá? Então, uma reflexão. Você nunca muda as coisas lutando contra o que já existe. Para mudar alguma coisa, construa um novo modelo que faz com que o modelo atual se torne obsoleto. Então, às vezes, é preciso mudar também, criar uma nova forma de relacionamento dentro das organizações, novos canais de comunicação, novas formas de capacitação, novas formas de relação entre os servidores, né, para que esse modelo que a gente está tão habituado dentro da administração pública, que é um modelo altamente hierarquizado, departamentalizado e segregatista, ele vá aos poucos se tornando mais obsoleto, né, que a gente tenha aí, consiga trabalhar processos mais horizontais, né. Talvez o Ministério Público de Contas, que seja um órgão menor, né, que tenha menos servidores, consiga fazer isso com uma maior facilidade do que órgãos mais complexos que têm uma quantidade maior de pessoas atuando e que tem até entraves burocráticos mais difíceis de serem quebrados. Mas isso não significa que é impossível. Na verdade, é um processo gradativo, né? O primeiro passo tem que ser dado para que a gente realmente consiga chegar lá. E eu finalizo aqui a minha palestra dizendo uma frase que eu sempre gosto de finalizar todas as minhas palestras, principalmente quando eu falo de compliance, que é: nós não agimos corretamente porque temos virtude ou excelência. Ao contrário, temos virtude ou excelência por agir corretamente.
Nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Se queremos realmente organizações voltadas para o interesse público, temos que fazer com que as ações, o comportamento ético, a conduta ética, ela seja um hábito dentro das organizações públicas. E para isso precisamos, né, mudar aí algumas estruturas, alguns procedimentos e trabalhar para que isso realmente se torne um hábito, né, por meio da interação entre as pessoas. É isso, pessoal, obrigada mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, e estou à disposição. Muito obrigada, doutora, pela excelente palestra e pela abordagem extremamente didática. Tenho certeza que enriqueceu muito a nossa tarde. E agora nós vamos para as perguntas. O nosso colega Felipe se manifestou. Quem mais tiver interesse, é só mencionar no chat que a gente já finaliza. Felipe, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Obrigado, conselheira Milene, pela palestra, muito boa. Mas aí, quando a senhora falou sobre aquele fato, né, quase unânime na literatura, de que o compliance tem que vir da alta liderança, como é que a gente conseguiria conciliar a democracia representativa, que implica necessariamente e positivamente uma alternância, né, de pessoas ocupando algumas cadeiras, e a consequência da democracia representativa, que seria a indicação, né, dos secretários e pessoas que ocupam posições de alta liderança, né, principalmente a administração direta, como conciliar isso com a ideia de que o compliance tem que vir da alta administração? Será que o estamento burocrático efetivo já consegue garantir, assim como a legislação? Ou então a gente precisa também pensar a forma com a qual a gente, né, nomeia os nossos gestores que ocupam essas cadeiras de alta liderança? Obrigado. Olha, muito pertinente a sua colocação, Felipe, porque ela traz para a gente uma reflexão muito mais profunda, né? Uma reflexão profunda enquanto base, enquanto sociedade, né? Porque quando a gente fala do programa de compliance, assim, a gente está falando das empresas como um todo, mas quando a gente vai para a administração pública, para a questão da democracia representativa, a gente tem vários problemas aí, a começar pelo próprio sistema partidário, né, que acaba não nos possibilitando escolher. Na verdade, os candidatos não são impostos, e a gente não tem uma livre margem de escolha, a gente escolhe dentro daqueles que são colocados. E muitas das vezes você precisa escolher o menos ruim dentre os que são colocados. Então, assim, a gente precisaria passar por uma reforma política, né, em alguns aspectos. Claro que é possível surgir uma liderança que esteja realmente vocacionada, compromissada e sensibilizado com essa pauta, com essa temática, é possível. Mas, enquanto nós, sociedade, precisarmos depender de uma liderança que surja nesse sentido, isso demonstra também que a nossa própria base da sociedade também está deficitária desses valores, desses princípios, né? Porque, da mesma forma que a gente reclama por representantes melhores representantes, nós também, enquanto sociedade, ainda precisamos evoluir muito, enquanto sensibilizados pela questão da integridade como um todo. Porque quando a gente fala de corrupção, a gente está falando, não está falando só da grande corrupção, dos grandes desvios de recursos públicos, a gente também fala da corrupção pequena, que é aquela que fura fila no banco, que para em fila dupla no trânsito. A gente fala da corrupção média, que é aquela que oferece R$50 para o guarda não te multar porque você foi pego ali na blitz. Então, quer dizer, é uma mudança cultural importante. Mas o que eu vejo de significativo em relação a gente está discutindo isso agora, né? Então, quer dizer, a gente não só está discutindo, como isso está no ordenamento, embora isso não tenha disseminado como prática na administração pública e não esteja como pauta prioritária dos nossos políticos, nossos representantes, né? Mas, assim, a pressão da sociedade, eu vejo que é um movimento que parece, como um furacão, ele não tem uma origem e ele não tem um direcionamento, ele precisa vir de cima para baixo, mas ele também tem que partir de baixo para cima, no sentido de mobilizar as pessoas para que a gente possa ser semente, né? Quando eu falo semente, é no sentido da gente
agir guiado e sensibilizado por esses princípios, e mobilizar aqueles que nos cercam, criar os nossos filhos com base nesses princípios, com base nessa sensibilização, para que eles possam realmente formar uma outra geração que seja mais sensibilizada e que isso seja algo normal dentro da nossa sociedade. Mas eu acho que só o fato da gente estar discutindo disso, embora ter sido internalizado, importado, né, do estrangeiro, né, porque até o termo é importado dos Estados Unidos, né, compliance, não é algo que o Brasil criou. Então, assim, mas embora isso já a gente está discutindo isso já está internalizado no nosso mundo normativo. Agora, o que a gente precisa fazer é que isso saia do plano normativo e venha para o mundo da vida, né? E para vindo para o mundo da vida, depende das pessoas internalizarem esses conceitos. A sociedade exercer o controle social, nós, órgãos de controle, fortalecemos o controle social, para que o controle social tenha a informação necessária, né? Para que possa escolher bons representantes. É preciso também uma reforma política nesse sentido, reformar a própria forma de definição dos partidos, de como é que eles apresentam os candidatos. Eu vejo essa discussão, era uma discussão que não dá para ficar fora de pauta, quando a gente fala desenvolvimento da sociedade, de uma evolução, um padrão de consciência da sociedade brasileira em patamares mais probos, mais limpos e mais cristalinos, não tem como a gente fugir de discussões como essa, né? Mas são discussões mais abrangentes, como você bem colocou, né? Mas não seria o momento também de a gente tentar estabelecer alguns pré-requisitos para as pessoas que ocupam esses cargos de gestores, por exemplo, secretários, né, ministros? A senhora acharia viável uma colocação de pré-requisitos? Existem outros lugares no mundo que fazem essas exigências de pré-requisitos para as pessoas que ocupam esses cargos? Olha, nós temos alguns pré-requisitos, né? Se você for ver, isso já está normatizado. É aquilo que eu falo, a gente vive uma dicotomia entre o que está no mundo normativo e o que está no mundo da vida. Então, quando você vai para a indicação desses agentes políticos, as grandes lideranças, que são os responsáveis por movimentar e guiar esse processo, ele já tem o requisito de notórios conhecimentos daqui a colar, de reputação ilibada aqui a colar, mas isso no mundo da vida, na prática, né, em colocar em prática isso, a gente não vê. E como a gente pode fazer? É exigir que isso se cumpra realmente, que isso faça valer. E aí vem a movimentação da sociedade, a movimentação dos agentes de controle, né, o Ministério Público, os observatórios sociais, os próprios organismos. A Transparência Brasil é um organismo que tem ganhado muita força nesse aspecto, porque são formadores de opinião, né? A própria mídia, né? A articulação colaborativa de vários atores para impulsionar e exigir que esses requisitos realmente prevaleçam e sejam cumpridos na prática, né? E aí, às vezes, é assim, às vezes a mudança vem pelo amor, porque você acredita, porque você defende aquilo, mas às vezes vem pela dor também, então a gente tem que ter fé, não podemos deixar de ter fé, não. Obrigado, valeu. Bom, doutora, como nós não temos mais nenhuma pergunta no chat, eu passo a palavra à doutora Silane agora para fazer o encerramento. Obrigada, Milene, por sua palestra. Foi realmente uma tarde muito reflexiva e muito bom a gente ouvir, né? Sempre nos dá um incentivo cada vez maior ouvir, fazer essas reflexões sobre integridade, sobre ética. Na verdade, acaba semeando aí sementes de fé. Você fez uma colocação muito boa, né, a respeito de que realmente isso tem que vir muito mais até da base para o topo, né? Porque eu acredito nisso, eu acredito que a sociedade tem uma força muito grande, e às vezes o cidadão ainda não internalizou o verdadeiro papel e força que ele tem. E isso é fruto mesmo da nossa história, né? Assim, mas as coisas estão mudando, eu tenho muita esperança e fé. E já vejo nossas crianças, hoje em dia, mais preocupadas, né, com questões mesmo do planeta, de desperdício de água,
de, enfim, pequenos, assim, serem mais intolerantes a pequenos atos de corrupção do que gerações passadas. Então, isso vem mudando. E tenho certeza que isso vai fazer a diferença no futuro. E, enfim, realmente eu acho que a gente não pode nunca perder a fé e a esperança num futuro melhor. Agora, falar de ética, integridade, combate à corrupção, faz a gente realmente pensar, né, o quanto nós somos responsáveis também temos que fazer a nossa parte para que a gente tenha realmente esse futuro melhor. Eu sempre digo, a gente tem que dizer assim, eu sou brasileiro e tenho orgulho de ser íntegro, tenho orgulho, né, de sermos uma nação íntegra e ética, porque o que se ouvia antigamente era aquele famoso jeitinho brasileiro, malandro, né, e como se isso fosse bonito. Isso é horrível. Então, a gente tem que ter orgulho de ser uma nação ética e íntegra. É isso que a gente tem que espalhar para o mundo. E todas as suas colocações e reflexões foram muito boas para a gente em relação a isso. Então, parabéns, Milene. Vou aqui me despedir, né, de todos, dizer que é sempre muito bom a gente se reunir. Eu já estava com saudade dessa reunião, de ver. Coloque aí os rostinhos de vocês, gente, agora, só para a gente ver. O pessoal se esconde, né? O pessoal se esconde. Estou vendo a Sônia, estou vendo o Felipe, estou vendo a Mariana do meu gabinete. Nem que seja cada um escondido, todo mundo escondido aí. Eu vou até alterar aqui o modo de exibição, que eu quero ver o rostinho de todo mundo para a gente fazer um tchau geral. E alguém tem uma foto aí. A Vanessa. Olha só, estou com saudade de vocês, gente. Então tá, olha, uma excelente tarde para todo mundo, final de tarde, e espero vocês até a nossa próxima capacitação, para a gente se encontrar aqui virtualmente de novo, tá bom? Com essas grandes reflexões aqui. Obrigada, Milene, por fazer dessa nossa tarde uma tarde melhor. Beijo para todos. Abraço, pessoal. Prazerzão. Tchau, tchau.